O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a cada Eucaristia, a cada celebração, a cada domingo, nós comemoramos a presença de Jesus em nosso meio. Ele é o primogênito, o primeiro. O que aconteceu e acontece com ele em primeiro lugar, acontecerá também com todos nós. Mas essa realidade da vida eterna, da vida que continua em Deus, da vida do eterno em nós, que começa desde a nossa concepção, é difícil a gente colocar em palavras. A gente precisa afinar os ouvidos, o entendimento, para poder perceber isso, que não tem tanta objetividade. Na primeira leitura, nós ouvimos a pregação de Pedro, dizendo que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que ele, Deus, havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus. Poucas vezes fala de aparição, fala que Jesus manifestou-se. Os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, com medo. Jesus entrou. Os discípulos iam para Emaús e surgiu um companheiro de viagem, que entra e vai caminhando. Então essa presença do Senhor é algo que já é percebida antes. Ele já está sempre. É tão bonito na liturgia quando a gente usa várias vezes a saudação: o Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. E celebrando tão bonito a Via Sacra Sexta-feira Santa, um dos cantos que fizemos é: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. E aí vem várias classificações das possibilidades de Jesus no meio de nós. Na segunda leitura, nós ouvimos o apelo de São Paulo para a comunidade de Colossos, na Grécia, e para nós hoje. Se ressuscitastes com Cristo, é uma condicional. Se vocês têm a vida nova recebida no dia do batismo, a maioria de nós católicos recebemos todos quando éramos bebezinhos, graças a Deus, a fé dos nossos pais. A fé é algo de raiz, é algo umbilical, não se troca de fé como se troca de roupa. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Quantas vezes na nossa vida comum, normal, corriqueira,
O nosso esforço é para alcançar coisas palpáveis, tangíveis, visíveis, que talvez nós queiramos que nos deem uma visibilidade na sociedade, uma segurança efêmera. É muito perigoso isso e a gente esquece dessas coisas do alto. Quais são essas coisas do alto? É isso que nós ouvimos na palavra de Deus. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Os judeus contam o tempo até hoje com o pôr do sol do dia. Então, quando o sol se pôs no sábado, termina o repouso sabático, o Shabat. E aí já começa um dia agitado. Então, no sábado não se pode fazer nada, mas no outro dia se pode fazer tudo. E é interessante a gente ver que na liturgia que hoje vivemos é assim: o sábado santo não é mais sábado de aleluia, é sábado santo. Deveríamos também nós padres ficar no sepulcro com Jesus, até aquela celebração belíssima que fizemos nas comunidades da vigília da Páscoa. E aí começa a correria. Maria Madalena vai bem de madrugada e vai correndo encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Os outros dois, Pedro mais velho e um mais novo, vão correndo para o túmulo. Agitação, correria, vontade, desejo. Quem que corre? Quem que tem pressa? Quem tem vontade, vontade vem do amor. Maria, depois do anúncio do anjo, dirigiu-se apressadamente às montanhas da Galileia para ajudar sua prima Isabel. Se ela não fosse apressadamente, iria vagarosamente, preguiçosamente, desinteressadamente. Fazer rápido as coisas do Senhor, aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor quer. Túmulo. Aparece 7 vezes nestes 9 versos de hoje. A palavra túmulo, muitas vezes a gente não gosta, mas em grego é mnemeion, é recordação que significa. E se a gente pensar no cuidado que a gente tem, ou no descuidado que a gente tem com os túmulos dos nossos entes queridos, aí a gente vê que é uma maneira de trazê-los presentes. Não estou querendo incentivar o povo de Deus a ter o culto dos mortos, mas digo para vocês como é danoso quando a gente esquece, deixa para lá, deixa no abandono, nunca cuida. Então não estou vendo aquilo. E muitas vezes até por interesse econômico, não é por questão religiosa não. Então a recordação constante, mesmo de alguém que não está presente, vamos supor nossos queridos avós, eu ainda tenho mãe, graças a Deus, mas o pai não mais, tantos outros parentes, a memória deles está na minha cadeia de DNA, na minha memória afetiva, no meu coração, mas toda vez que eu posso, vou lá rezar no túmulo deles. Posso rezar aqui, em Ji-Paraná, eles estão enterrados a 1000 quilômetros daqui, mas quando eu faço esse gesto de tempo, de até de gasto, para estar ali naquele local, eu estou tornando presente. Então não é só, está aqui na minha memória, no meu coração. Não, vai lá, esteja presente, corra riscos. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela teve que sair da muralha de Jerusalém. Uma mulher sozinha, andando de madrugada no escuro, só pode ser uma louca apaixonada por Jesus. Ela não pensou em risco nenhum. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Se nós lembrarmos o relato da última ceia, quando Judas saiu, está escrito assim: era noite, ponto. Em grego é inde nux, fez-se escuridão. Quando a gente não tem o Senhor, a gente tem que correr até no escuro para encontrá-lo, buscá-lo.
correr riscos. Ela foi bem de madrugada e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Nós temos aqui na entrada a reconstrução em isopor, não? Do túmulo de Jesus. Era assim que o povo de Jesus sepultava. Quem tinha posses? Jesus não tinha posses, mas recebeu a caridade de José de Arimateia, de Nicodemos, e ganhou um túmulo novo, com essa pedra que rolava. Tinha que ser redonda, senão como que iam rolar a pedra? Provavelmente era mais grossa do que aquela ali, que temos representada. Quem de nós já viu pedra de moinho, faz uma ideia de como é difícil carregar e trabalhar com essas pedras. O túmulo com a pedra é a separação do mundo dos mortos do mundo dos vivos. Isso é muito presente na história da humanidade. Jesus, quando explica sobre o pobre Lázaro e o rico esbanjador, que pede uma graça para seus irmãos, Jesus diz assim: há um abismo intransponível entre nós. Havia, porque Jesus não havia ressuscitado, essa pedra. E ela viu que a pedra tinha sido retirada. Já é uma mensagem para nós. Não está mais fechado. Não é mais impossível, agora é possível. Sou eu mesmo. Vocês têm alguma coisa de comer? Olha, põe a mão aqui, Tomé, sou eu mesmo. Essa realidade que a nós também é difícil entender. E ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu correndo para encontrar Pedro, pedra, cabeça da comunidade, e o outro discípulo. A nossa busca por Jesus, ou qualquer fundamento da nossa fé, ninguém de nós consegue sozinho. Por isso que é muito importante esse esforço de estarmos juntos, rezarmos juntos, celebrarmos juntos. É aí que a gente encontra Jesus. Ele está no meio de nós, depois individualmente, mas não é primeiro individualmente e depois em nós, é em nós. Não se acha Jesus sozinho, não se percebe a presença de Jesus sozinho. E eu estou frisando isso porque nós estamos vivendo um tempo de muito particularismo, egocentrismo, também na religião. Eu e Jesus, Jesus e eu meu Jesusinho, é para mim. Não, é para nós, é conosco. É na comunidade de fé que eu vou encontrando o ressuscitado. O outro discípulo, aquele que Jesus amava. Nós gostamos de interpretar que seria o próprio João, o mais jovem, aquele que estava ao lado de Jesus na última ceia. Pedro, homem vivido, não tinha tato, não percebeu Jesus falando quem que ia entregar, mas o discípulo que Jesus amava sabia. Esse discípulo que Jesus amava era aquele que João apontou: é o Cordeiro de Deus, sigam-no. Era este João que levou o seu irmão também para seguir Jesus. Esse discípulo que vai reconhecer o ressuscitado à margem do lago, enquanto eles pescavam, e fala: é o Senhor. E aí Pedro se dá conta. Então, para a gente ver que muitas vezes o jovem, ele tem sensibilidade para perceber a coerência, a novidade. Teríamos que prestar atenção, todos nós que já estamos da idade de Pedro para frente e não aguentamos correr tanto. Deixa os outros correrem. Mas esse discípulo que Jesus amava, na intenção do evangelista João, que escreveu o quarto evangelho, é cada seguidor e seguidora de Jesus. Essa loucura que Maria Madalena fez na madrugada, esse esforço de Pedro e João de saírem correndo,
Quantos homens e mulheres nesses 2000 anos de cristianismo fizeram isso? E ouso dizer até mais. Loucuras de amor e de paixão. Loucuras para encontrar o Senhor. E encontraram. E deram notícia para nós. E continuam dando, é o testemunho. Então esse outro discípulo que o Senhor amava é cada um de nós. Por todos o Senhor se entregou. No Evangelho de hoje, tem várias vezes o verbo ver. Maria Madalena viu que a pedra tinha sido tirada. Os dois correram juntos, um chegou primeiro, olhou para dentro, viu as faixas. Também Simão Pedro que vinha, viu as faixas e reparou mais o pano enrolado e tal. Depois, João, que chegou primeiro, ou cada um de nós, viu e acreditou. Tá, várias vezes o verbo ver. Nós em português também temos várias maneiras de dizer, olha bem, repara, presta atenção, abre o olho, toma cuidado. São várias maneiras, até no tom de voz, da gente dizer, para olhar, mas não assim distraidamente. E aqui neste evangelho, em grego, é muito claro, tem 3 formas verbais diferentes. Se a gente lê a obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, começa com travessão e vai muitas páginas, são um monólogo. E ele começa assim, compadre meu Quelemem, mire e veja. Aí eu fico pensando, isso é a beleza da literatura, né? Um fulano que pega uma arma, mira, para não errar a pontaria, aí ele vê. Então somos nós. A gente não pode, o que Maria Madalena viu? Ela viu o óbvio, a pedra retirada. Blepo, ver normalmente. Esse olhar que todos nós temos. Depois, mais na frente, quando João chegou primeiro e esperou, ele também viu, olhou naturalmente. Quando Pedro viu, começou a reparar melhor, em grego é opsontai, presta atenção. Já é um olhar mais investigativo, mais acurado. E depois, quando João, o discípulo que amava, entra, que pode ser todos nós, ou cada um de nós, ele viu e acreditou. Aí sim, é outro verbo, oral. Um ver que não é esse ver. Parece, vou fazer uma comparação, quando a mãe da gente, que conhece a gente, vê uma atitude da gente, eu te conheço, o que você está fazendo? Ela não viu nada, não está sabendo de nada, mas já pegou no pulo. Não só arte, também sonhos e realizações. Então o discípulo, a discípula, não pode querer só provas materiais. Neste mundo de hoje, de tanto personalismo e individualismo, no campo religioso também milagrismo, show de milagres, testemunhos de cura, griteiro, pampeiro, arauã. Cuidado, o Senhor é percebido intimamente, fortemente, aí sim é poderosamente. Show pirotécnico é muito efêmero, passa em alguns minutos, aliás é caríssimo, quando a gente nas comunidades vai fazer show pirotécnico, dá até dó queimar dinheiro com fogos de artifício, não são fogos verdadeiros, é bonito, deixa para ano novo, uma festinha de São João, ou eu quero queimar dinheiro, eu faço fogos de artifício. A fé tem que ser profunda, a fé tem que ter raiz. Aí cada vez que nos encontrarmos para celebrar, domingo de Páscoa, todos os domingos do ano, algum dia da semana, em momentos de alegria, festas na comunidade, ou momentos de dor, de perda de alguém da comunidade e da minha família, a minha família é a comunidade, nós podemos responder com certeza, o Senhor esteja convosco? Amém.